Passamos agora a fazer a correção dos exercícios do capítulo 3 do Halliday, tá? Um dos primeiros problemas que eu propus para vocês é o problema 1, e ele diz o seguinte: quais são as componentes x e y de um vetor A do plano XY que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário com o semi-eixo x positivo e tem módulo de 7,3. Bom, então vamos começar desenhando aqui o nosso eixo XY, certo? Então aqui vai estar o meu x, aqui vai estar o meu y, tá? Eu vou adotar y positivo para cá, eu vou adotar x positivo para cá, tá certo? Ele está dizendo o seguinte: esse vetor A, ele está nesse plano XY e faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário. Então, olha só, vamos parar e organizar aqui. Aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus e aqui eu tenho 270 graus, tá? Então, esse é o meu sentido anti-horário. Então, quer dizer que o meu vetor A vai estar nessa região aqui, certo? Então, vamos desenhar o vetor A. Então, o vetor A, por exemplo, vai ser alguma coisa parecida com isso, tá? Então, aqui está o meu vetor A. Quando ele diz que o módulo do vetor A tem 7,3 metros, significa dizer que o comprimento dele daqui até aqui é de 7,3 metros, tá? Agora, ele quer saber a componente x e a componente y. Componente x, o que que é? É eu pegar isso daqui e ver a sombra dele no y, nesse caso, né? E aqui a sombra dele no x, tá certo? Então seria algo assim: a minha componente AX vai estar aqui, tá? A minha componente AY vai estar aqui. Então, aqui eu tenho o meu vetor AX. Aqui eu tenho o meu vetor AY, tá certo? Bom, se eu tomo como parâmetro esse triângulo aqui, ó, tá? Deixa eu fazer aqui com retas. Esse triângulo aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui, tá? O que que acontece? Esse cara aqui vai ser o meu cateto oposto, levando em consideração esse θ, e esse cara aqui vai ser o meu cateto adjacente. Bom, nós já vimos que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, olha só, se eu usar direto o meu ângulo de 250 graus, olha só o que vai acontecer. O seno de 250 graus é igual ao cateto oposto, que é o meu AY, que eu desconheço, e a minha hipotenusa, que é o A, que está valendo 7,3 metros, ok? Bom, esse 7,3 vai vir para cá multiplicando, então o meu AY, ele vai ser 7,3 vezes o seno de 250 graus, que é menos 0,939. Então, o meu AY, ele vai fechar menos 6,85 metros, ok? Então, dessa forma, eu respondi a letra B. Então, a letra B fechou, tá aqui ela. Tá? Para eu responder a letra A, eu vou fazer algo semelhante, né? Então, para eu responder a letra A, então eu vou usar agora o cosseno. Então, o cosseno de 250 graus é o cateto adjacente, que é o meu AX, sobre a minha hipotenusa, que é o 7,3. Então, esse 7,3 vai para lá multiplicando. Então, o meu AX vai ser 7,3 vezes menos 0,342, ok? Então, quer dizer que o meu AX
vai ser menos 2,49 metros. Tá? Então, dessa forma, quando eu junto essa informação aqui com essa informação aqui, eu posso escrever o meu vetor A em vetores unitários como sendo menos 2,49 na direção I, menos 6,85 na direção J. Tá ok? E dessa forma, nós encerramos esse nosso primeiro problema, certo? O próximo problema proposto é o problema 5. O problema 5, ele me diz o seguinte: o objetivo de um navio é chegar O próximo problema proposto é o problema 5. O objetivo de um navio é chegar a um porto situado 120 km ao norte do ponto de partida. Mas uma tempestade inesperada o leva para um local situado 100 km a leste do ponto de partida. Tá certo? Então, olha só. Como se trata de vetores, é impossível a gente não pensar em ter que, por exemplo, desenhar o meu norte, sul, leste, oeste, tá certo? Então, o meu objetivo é chegar aqui na direção norte a 120 km de onde eu estou. Entretanto, uma tempestade me levou de onde eu estava 100 km para o leste. Tá? Então agora eu estou aqui 100 km para o leste do meu ponto de partida. Bom, a primeira pergunta é: que distância o navio deve percorrer? Bom, agora eu estou aqui e quero chegar aqui. Então, eu preciso saber qual é essa distância daqui até aqui. Perceba que quando eu faço essa organização, eu caí aqui dentro de um triângulo retângulo, tá? Então, esse daqui é o meu comprimento que eu quero saber. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, para responder a letra A, eu posso simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o R ao quadrado eu não sei, mas eu sei que, por exemplo, o A está valendo 100 ao quadrado e o B está valendo o 120 ao quadrado. Tá? Então, o R vai ser a raiz quadrada do 100 ao quadrado mais a raiz, o 120 ao quadrado. Quando você resolve isso, você sabe que a distância que você tem que percorrer de onde você chegou após a tempestade até o teu alvo é de 156,20 km. E aí resolvemos essa parte. Agora, que rumo ele deve tomar para chegar ao seu destino? Pois é, agora aqui a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba tendo problema. Se eu quero dar um rumo, eu tenho que achar um ângulo. Então, por exemplo, eu vou querer achar esse ângulo aqui. Certo? Esse ângulo θ. Tá? Então, para eu calcular esse ângulo θ, eu posso simplesmente pensar. Eu tenho o cateto oposto, tenho o cateto adjacente. Eu posso simplesmente escrever assim, para responder a letra B, que a tangente desse meu ângulo θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ele vai ser 120 sobre
100. Ou seja, perdão, a tangente de θ vai ser igual a 1,2, e aí isso corresponde a um ângulo de 50 graus. Bom, como é que eu posso estar indicando esse ângulo de 50 graus? Bom, eu estou aqui nesse ponto, eu tenho que ir para oeste, mas fazendo um ângulo de 50 graus ao norte. Então, 50 graus ao norte do sentido da direção oeste. Tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado de como eu vou dar essa informação, por exemplo, para a pessoa que vai direcionar o meu barco, porque senão eu acabo não chegando no meu objetivo. Tá certo? Bom, próximo problema. Eu tenho aqui o problema 9, que diz o seguinte. Dois vetores são dados por o vetor A como sendo 4 metros na direção I, menos 3 metros na direção J, mais 1 metro na direção K. O vetor B, menos 1 metro na direção I, mais 1 metro na direção J, mais 4 metros na direção K. E aí ele quer que você determine na notação dos vetores unitários A mais B. Então vamos lá começar a fazer essa primeira parte. Então, para eu responder a letra A, que é o vetor A mais o vetor B, eu simplesmente tenho aqui 4. Deixa eu apagar esse parênteses aqui que vai ser melhor, eu acho. Tá? 4 na direção I. Nesse momento eu não vou colocar aqui a unidade de medida. Tá? Menos 3 na direção J, mais 1 na direção K. Isso tudo do vetor A. E aí eu tenho que somar com o vetor B. Menos 1 na direção I, mais 1 na direção J, mais 4 na direção K. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar esse termo em I com esse termo em I. Então, vamos lá ver como é que vai ficar isso. Tá? Então, o meu vetor A mais o meu vetor B vai ficar 4 menos 1, 3 na direção I. Agora, eu vou somar esse na direção J com esse na direção J. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2 na direção J. Tá? E por fim, eu vou somar isso na direção K. Ok? Mais 1 com mais 4. Então quer dizer que vai fechar mais 5 na direção K. Fechou a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer fazer o vetor A menos o vetor B. Bom, esse menos aqui significa dizer que ele vai inverter esse sinal aqui, vai inverter esse sinal aqui e esse sinal aqui. E vai ficar uma soma exatamente como eu fiz anteriormente. Tá certo? Então, olha só. Então, vai ficar assim. Deixa eu voltar aqui para a caneta azul. Então, vou ficar com 4i menos 3j mais 1k. Só que agora, para continuar a soma, eu tenho que inverter todos os sinais. Então, vai ficar 1 na direção I, menos 1 na direção J. Estou invertendo esses sinais. E menos 4 na direção K. E agora, vamos lá somar termo a termo de novo. Então, eu vou somar esse I com esse I. Dessa forma, o meu vetor A menos B vai ficar 4 mais 1, 5 na direção I. Vou somar agora J com J, menos 3 com menos 1 vai ficar menos 4
na direção J. E por fim, o K com o K. Mais 1 com menos 4 vai ficar menos 3 na direção K. Certo? Então, com isso, nós encerramos a letra B. Agora, olha só. Ele quer encontrar um terceiro vetor C, tal que A menos B mais C dê igual a 0. Bom, então vamos lá organizar essas informações. Então, ele quer fazer algo do tipo A menos B mais C tem que ser igual a 0. Então vamos lá. Quem que é o meu vetor A? Daí agora eu vou fazer assim por parênteses para não complicar. 4i menos 3j mais 1k menos b. Bom, o b ele é menos 1i mais 1j mais 4k. Quem é o meu C? Aí eu não sei. Então eu vou botar aqui cx na direção I mais cy na direção J mais cz na direção K. E isso tudo tem que dar 0. Como é que nós estávamos fazendo até aqui? Nós somávamos termo a termo. Então eu vou ter que somar esse mais esse mais esse. Então deixa eu botar aqui um pouco para cima. Então vai ficar assim. Estou analisando a direção I. Então vai ficar 4 menos menos mais 1 mais cx tem que dar igual ao vetor nulo. Então quer dizer que isso aqui vai ter que dar 0. Ou seja, 4 mais 1, 5, passa para o outro lado. Então o nosso cx vai ter que valer menos 5. Tá? Vamos fazer isso na direção J. Então, na direção J, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 3 com menos 1, não esqueça desse menos aqui na frente, tá? Mais cy tem que dar igual a 0. Então, quer dizer que o meu cy vai valer 4, tá? E por fim, o meu cz, que vai ser na direção K, né? Então, na direção K, eu vou ter 1 menos 4 mais cz igual a 0. Nesse caso, o cz vai ser igual a 3. Juntando todas essas informações, o meu vetor C ele vai ser menos 5 na direção I, mais 4 na direção J, mais 3 na direção K. Perceba assim, ó, não são exercícios difíceis, tá? Mas a chance, a possibilidade de você se equivocar num desses sinais, ela existe, ela é bem presente. Então, assim, ó, toma muito cuidado com todas essas informações que você vai estar levando em consideração. Você precisa ser muito organizado, ok?